Senhor esteja com todos vocês. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos da revista Ide e Pregai. E já uma das últimas lições aqui, a gente vai falar sobre a lição 15, como vocês puderam ver. E nessa lição, nós vamos refletir, até aqui, nas últimas lições a gente tem falado sobre as características da missão, o que é missão, como fazer missão, sobre as características do missionário, sobre o chamado. E a gente tem se aprofundado nessa parte. E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a sequência, a continuidade dessa grande comissão, desse chamado que Deus deu para nós, deixou para nós, uma das últimas ordenanças dele. E nós vamos pensar hoje então sobre ide e fazei discípulos. Vamos pensar sobre missão e discipulado. E a gente vai refletir um pouco pensando no versículo da grande comissão, que é Mateus 28, 19. Nós vamos ler agora. Em Mateus 28, 19, nós lemos que a grande comissão, a grande ordenança deixada por Jesus é ide e fazei discípulos. Ide, fazei discípulos. Então, hoje a gente vai dar ênfase nessa questão de fazer discípulos. Algumas interpretações, algumas traduções, alguns exegetas da Bíblia aí, eu vou deixar para os teólogos depois esmiuçarem melhor isso, mas eles têm uma tradução que fala indo, fazendo discípulos, ou indo, fazei discípulos, dando o sentido de uma ação contínua, de que no nosso caminho, por onde nós andamos, nós proclamamos a mensagem, ensinamos pessoas. Porque o que é um discípulo? Qual o significado da palavra discípulo? Discípulo é aluno, é um aprendiz, é aquela pessoa que aprende de você. Nós aprendemos de Jesus, nós aprendemos com a vida dele e seguimos e vivemos de acordo com os valores, com os ensinamentos de Jesus Cristo. E ele nos deixou essa missão de viver proclamando e ensinando outras pessoas também a viverem como ele. Tem um livro chamado O Peregrino, de John Bunyan. Ele fala um pouquinho sobre esse processo, do que é o discipulado, do que é a vida cristã, A gente tem a conversão, que é o início da vida cristã, mas ela não para por ali. A vida cristã é um processo, é uma caminhada, é uma jornada. E nesse processo a gente aprende, a gente cresce, amadurece, a gente entende melhor e mais profundamente o Evangelho, o que é a missão de Cristo, o que Cristo pediu e requer de nós, o que é a vida cristã. Então fica a dica desse livro para os irmãos. Eu vi que tem audiobook, que você pode escutar o livro, que tem ele em PDF gratuitamente na internet para aqueles irmãos que quiserem procurar e ler. Eu vou deixar aí a dica do livro para os irmãos, para a gente pensar nesse sentido, de que a vida cristã ela é um processo. E nesse processo nós encontramos pessoas, proclamamos da palavra e ensinamos essas pessoas a viverem de acordo com o Evangelho, de acordo com a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. No estudo de hoje, nós vamos pensar sobre algumas características do discipulado. Então eu já falei que o discipulado, ele é um processo, Ele é um processo de acolher, de acompanhar, de se ombrear, de caminhar com aquela pessoa que conheceu a Jesus Cristo, que se converteu, que decidiu seguir a Jesus Cristo, E aí mudou a chavinha, mudou de trajeto ali para caminhar nos caminhos do Senhor. Então a gente acolhe essa pessoa, caminha com ela, ensina ela, educa, Passa os ensinamentos que Jesus Cristo nos deu, até que ela consiga
caminhar sozinha, comer alimentos mais sólidos, entender coisas mais profundas e compartilhar também e amadureça, até que essa pessoa cresça e amadureça. Esse é um processo que, como eu disse, dura a vida toda, porque mesmo depois que a gente cresce e amadurece, nós seguimos sendo discípulos. Quando é que a gente para de aprender? A gente nunca deve parar de aprender, né? Quando a pessoa para de aprender, se desinteressa por entender as coisas mais profundamente, ela normalmente se desinteressa da vida. E a vida cristã é assim, a gente não pode nunca parar de desejar conhecer mais profundamente a palavra, entender mais profundamente o Evangelho e estudar e aprender e conhecer cada vez mais. E é isso, o discipulado, ele é este processo em que a gente caminha com pessoas, que a gente convive com as pessoas. O segundo ponto que a revista ressalta sobre uma característica importante do que é o discipulado, que o discipulado ele é baseado na palavra de Deus. E o discipulado, ele leva à comunhão com Cristo, né? O alvo do discipulado é a comunhão com Cristo, porque esse é o alvo da vida cristã, tudo parte de Cristo, né? Se estamos ligados a Cristo, nós conseguimos compartilhar essa vida que só vem dele. E Jesus Cristo, ele usa uma ilustração, mais uma vez aqui não é EBD rural, né? Mas poderia ser, porque ele usa novamente uma expressão da natureza, a natureza para ensinar a gente sobre o discipulado, sobre essa caminhada na vida cristã. E eu vou pedir agora para os irmãos abrirem suas Bíblias, para que vocês tirem esse tempinho para ler João, o livro de João, capítulo 15, os versículos de 1 a 11. O tema do capítulo é Jesus, a videira. Em algumas versões, Jesus, a videira verdadeira. Então, tira esse tempo agora para ler João 15, de 1 a 11. Quando Jesus fala da videira, era algo que era muito próximo ali. Ele sempre usava ilustrações, né, e mostravam coisas que eram próximas ali da cultura daquele povo, das pessoas com quem ele falava. Pra gente entender um pouquinho melhor, né, a videira, né, a árvore, a planta é uma trepadeira, ela não tem um tronco muito robusto, mas ela tem um tronco que se fixa por raízes na terra, da onde saem, sugam os nutrientes, e ela espalha muitos ramos, né? Então você pode, se você for numa vinícola, né, num lugar onde você vai encontrar muitas plantações de diferentes tipos de uva, você vê que elas precisam de algumas armações para que os ramos vão ali se prendendo, se conectando e para que as uvas consigam se sustentar, né? Principalmente as que tem uma grande produção. E ali, Jesus, nesse texto, né, Jesus ele mostra que ele é a videira verdadeira, né? Ele é a fonte da vida, ele é a essência da vida. E quando a gente está ligado a ele, a gente tem acesso à verdade, aos nutrientes verdadeiros, ao que a gente precisa para ter vida real, para ter uma vida verdadeira. Então, Jesus, nós somos os ramos. O ramo que não está conectado ao tronco ali da videira, ele vai morrer, ele vai secar, ele vai murchar, ele não vai produzir fruto, ele não vai produzir uvas, né? Você não vai conseguir com que ele produza uvas, seja um ramo útil. A gente só consegue produzir, né? A gente só consegue ter vida real e a gente só consegue produzir bons frutos, quando nós estamos conectados a Jesus, né? Ele é a fonte da vida. E aí ele fala nisso. E ele fala ainda do processo, desse processo que a gente falou da vida cristã, de que os ramos, eles têm aqueles que produzem menos frutos,
tem aqueles que não estão produzindo frutos, então eles são cortados, apesar de estarem ligados à videira. O pai, que é o lavrador, que é quem está cuidando, cultivando ali, ele cuida, ele poda, ele corta, ele trata a nossa vida. Ele fala aqui no versículo 3, vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. A palavra de Deus, os ensinamentos que Ele deixou para nós, eles têm o poder, né, quando a gente obedece a palavra, de sermos purificados, né, pelo sangue de Jesus, só por Ele, pelo poder dEle, que é isso que o texto fala, que a gente não pode ir nada quando a gente não está ligado a Jesus Cristo. E ainda, os ramos que produzem frutos, Jesus ainda, Deus, né, o lavrador, o Pai, Ele ainda poda e cuida e trata para que produza mais frutos. E é esse processo que nós vivemos sempre. Uma videira, ela primeiro é plantada e ela começa a produzir frutos depois de aproximadamente 3 anos. Você não planta uma videira e acha que daqui 4, 5 meses ela já vai estar grande, produzindo muitos cachos de uva. Não, ela tem um processo mais demorado. E os melhores frutos vêm ainda mais tempo depois. Depois que você tratou, que você já tirou alguns frutos, que você já podou alguns ramos. E é esse processo que nós vivemos na vida cristã. Por isso, quando Jesus compara ali a videira à vida cristã, ao discipulado, ele fala sobre isso. Primeiro, que existe esse processo. E existe esse processo somente, tão somente, quando a gente está conectado, quando a gente está ligado a Jesus. Esse é o início de todo o processo, estar ligado a Jesus. Em todo tempo a gente tem que estar ligado a Ele para que os ramos continuem crescendo, produzindo frutos, para que a gente seja tratado, para que a nossa vida seja limpa, purificada pelo nosso Senhor Jesus. Então, é essencial que o discipulado, ele seja, né, a base do discipulado, seja a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela mais que ensina, ela tem um poder transformador. A palavra é viva. E tem uma expressão aqui que diz de Howard Hendricks: Deus deixou a sua palavra para nos transformar e não somente para nos instruir. Então, mais do que direcionar, do que instruir, que sim, a palavra, né, é eficaz para instruir, mas ela tem o poder de transformar as nossas vidas, de transformar o nosso caráter, né, nos transformar mais parecidos com Cristo. Então, o discipulado, ele tem que ser baseado na palavra, e não no que eu simplesmente acho, no que eu penso, mas essencialmente na palavra, para que o discípulo aprenda do que Cristo ensinou, não pura e simplesmente do que eu acho, do que eu penso. O alvo do discipulado, ele é a comunhão com Cristo, como a gente já falou, e a comunhão é outra essência do discipulado, porque é a comunhão com Cristo, né, com Deus e com o nosso próximo. Então, permanecer em Cristo por meio das Escrituras, permanecer em Cristo por meio da comunhão na igreja, entre os irmãos. Agora a gente tem mantido o distanciamento, tem encontrado alguns poucos irmãos, mas como é bom quando a gente pode estar na igreja ou encontrar o irmão no banco, na rua, quando tem alguma necessidade, que você está no caminho para o trabalho ali, passa, vê como é bom. Como é bom a gente encontrar e estar com pessoas. Para você discipular, você precisa ter essa comunhão com pessoas, né? Caminhar com pessoas. Então, permanecer em comunhão por meio da igreja, né? E a comunhão é isso, é compartilhar, ter vida, coisas em comum, né? Compartilhar vida, compartilhar o pão, compartilhar experiências. Isso é a essência. Então, os discípulos, eles valorizam os relacionamentos, né?
amam uns aos outros, aceitam uns aos outros, sujeitam-se uns aos outros, né? Não quer ser o maior, o melhor, mas ele está em comunhão um com os outros. Os discípulos, eles protegem uns aos outros, né? Se você vê a pessoa indo com a possibilidade de cometer um erro, você orienta, você ajuda, você protege uns aos outros. Os discípulos, eles contribuem para o crescimento, que é esse processo, o discipulado é esse processo de ensino, de aprendizado para que a gente cresça, para que a gente amadureça. E os discípulos, eles servem uns aos outros. Discipular é servir, né? O aluno, o seu aprendiz, aquela pessoa com quem você está caminhando, é uma pessoa a quem você vai servir. Né? A gente gosta, é bom ser servido, muito melhor é servir. Discipular é servir, é dar do que você tem, do que você aprendeu, do que você conheceu. E eu não consigo entender missão separada de discipulado. Entendo assim como a nossa vida, né, a nossa vida cristã é a missão, o nosso dia a dia, eles não se separam, não tem um momento em que eu estou fazendo missão. A minha vida, né, em todo tempo eu estou em missão. Em todo tempo, as minhas atitudes, as minhas palavras, elas podem estar ensinando pessoas que estão à minha volta, influenciando as pessoas que estão à minha volta a viverem, a verem as minhas atitudes, a verem as minhas reflexões, as minhas palavras, entenderem que aquilo reflete o caráter de Cristo. E essas pessoas podem querer aprender mais, conhecer a Jesus e caminhar, seguir andando nos caminhos de Jesus. Então que esse seja um desejo do nosso coração, cada dia mais, ser melhor discípulo de Jesus, se aprofundar mais na palavra, entender mais a palavra de Deus, aprender mais com os irmãos, estar em comunhão com os irmãos. E aí a gente tem lançado mão de outras formas atualmente, mas que é importante para a gente aprofundar nossa comunhão, nosso conhecimento na palavra, nossa comunhão com Cristo, com os irmãos, e a partir daí fazer discípulos. Porque sem Cristo, se a gente não está ligado a Ele, em comunhão com Ele, a gente não tem nada para ensinar, né? O que a gente ensina é a partir, o que a gente discipula, o que a gente mostra para os alunos, é a partir daquilo que a gente aprende e da experiência que a gente tem com Cristo. Então essa é a palavra que a gente tinha para hoje. Eu queria orar com os irmãos para que esse seja um desejo e para que a gente cada dia mais se aprofunde nesse conhecimento. Oremos, irmãos. Pai querido, obrigada por Tua palavra que nos ensina e transforma as nossas vidas, por Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, e nós rogamos, Senhor, que cada dia mais a gente cresça o nosso desejo de aprender de Ti, de conhecer a Tua palavra, de estar em comunhão contigo, Senhor, para que o mundo veja através das nossas vidas, Senhor, o Teu amor, o Teu perdão e queiram também seguir a Ti, ó Pai. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.